Drops! Jason Carlos, para qual editora você manda os seus names e serializa o seu mangá? Cara, é quase um xará o nome dele. Achei bem legal. Lê assim mesmo? Jason, será? Igual o meu? Bem, eu sei que a maior parte aqui do público do canal tá na faixa ali de 12, 13 anos, 14, 15, vai por aí, né? Começa ali nos 9, eu acho. Enfim, vai até um monte, mas eu acho que a média fica ali em 13 anos, pelas pesquisas que eu já fiz. Então, pra mim, fazer esse vídeo aqui é muito importante, responder essa dúvida aqui é muito importante, porque quando eu comecei a fazer mangá no Brasil, seria uma dúvida que eu teria se eu tivesse assistido o Bakuman, lido o Bakuman. Provavelmente o Jason aí que fez essa pergunta leu, ou assistiu o anime. E eu acho bastante importante responder ela, porque seria uma resposta pra mim mesmo, e até é meio irônico isso. Meio coincidência que quem mandou essa pergunta é exatamente o Jason. Então eu respondo essa pergunta não só pro Jason aqui, como para o meu eu, né, o meu Jason do passado e todos que estão vendo aí que tem essa visão de fazer mangá, principalmente muito por conta de ter lido ou assistido o Bakuman. Eu preciso falar isso porque o objetivo do canal aqui sempre foi mostrar a vida de como seria ser um mangaka no Brasil, de como fazer mangá no Brasil, de como viver disso, de como trabalhar com isso, da maneira certa e da maneira real. Começando já por esse assunto, a gente está no Brasil. Isso de fazer um name, de mandar para uma editora, um one shot, ideia, ser serializado e aí publicar e tal, isso é Japão. É o único país, inclusive, que tem isso. Você não vai ver isso em nenhum outro país do mundo, isso é exclusivamente do Japão. A gente está no Brasil, a gente está em uma realidade completamente diferente disso. A gente sequer tem um mercado bem estabelecido de produção de quadrinhos. O mercado de quadrinhos brasileiro, ele é dominado e exclusivo 99,999% de obras internacionais. Se você procura mercado de quadrinhos no Google, no YouTube, coisa do tipo, você vai achar vídeos, artigos e coisas assim falando sobre o sistema de publicação de quadrinhos da Marvel, da DC, da Shonen Jump, né, Shueisha no caso. Enfim, você vai ver esse tipo de coisa, você não vai ver como que funciona a produção de quadrinhos no Brasil. Isso ainda, infelizmente, não é algo assim coberto pela mídia, não é algo visto pela população. Inclusive, tá cheio de gente aí que acho que nem sabe que existe produção de quadrinho no Brasil, ou de mangá, enfim, chame como quiser. Inclusive eu vejo isso em eventos, né? Você vai em um evento de cultura pop e tal, um Anime Friends da vida, um CCXP da vida, e você tá lá com seu quadrinho e a pessoa vem e fala: nossa, eu não sabia que no Brasil tinha gente fazendo isso. O que é muito engraçado, você realmente vê que é tão escuso, né? Esse mercado é tão nítido que esse mercado não existe, é tão verdade que esse mercado não existe, que as pessoas acham que não existe gente fazendo esse tipo de coisa. Seria como falar: não sabia que existe cantor no Brasil, tipo, quem mora no Brasil não sabe cantar? Ou tipo, não sabia que existe filme feito no Brasil, não sabia que existe médico no Brasil. Entende? É mais ou menos a mesma coisa, é uma profissão, é um trabalho, é uma coisa como todas as outras, mas a gente não tem isso estabelecido. Eu acho que essa é a primeira realidade que a gente tem que se confrontar quando a gente tem vontade de fazer mangá, fazer quadrinho, fazer animação, fazer filme, é saber: você está no Brasil, as regras aqui funcionam diferentes das regras que a gente vê fora do Brasil, das regras que a gente vê quando absorve, quando consome obras como Bakuman, quando consome obras como... eu não lembro agora qual era o nome daquele anime que é sobre fazer anime. Mas enfim, quando estuda, por exemplo, a animação lá do Walt Disney nos Estados Unidos, quando vê a produção de cinema americana, ou ainda indiana que seja, é completamente diferente. A gente está numa realidade completamente diferente. Então, dito isso, você não envia name para ninguém. O storyboard você faz para você apresenta para seus amigos, para pessoas próximas que você confia, para eles dizerem para você, pessoas que vão responder com sinceridade para você se aquela história tá legal ou é uma bosta. O mais interessante é isso, alguém que responda com sinceridade para você. Storyboard, o name, layout, é isso que você vai fazer com ele. Quando muito, em algum caso de coprodução, com algumas outras coisas, você vai apresentar para uma agente mais, ou coisa assim, mas para uma agente que eu falo, não agente, para umas pessoas, enfim, estão produzindo aquela história com você.
serializar é algo que não existe aqui no Brasil. Exatamente por a gente não ter um mercado bem estabelecido de produção, raras editoras vão se interessar em uma série. Sobretudo uma série longa. Eu sei que quando alguém fala serializar, ele não está pensando em 2 volumes. Está pensando no One Piece, está pensando no Dragon Ball, está pensando no Naruto aí, enfim. Está pensando em um negócio gigante que se estende aí por muito tempo. E editora brasileira, eu não sei se tem alguma que já publicou alguma série aqui no Brasil. Mesmo quando às vezes é uma obra longa, ou que seria uma série, muitas vezes ela é encadernada tudo de uma vez. Faz um volume ali com 300 e poucas páginas e é isso, vira uma graphic novel. Graphic novel é a mesma coisa que um one shot. Enfim. Então é uma realidade completamente diferente da nossa. Editoras publicando mangá já são bem escassas no Brasil. Editoras que se interessam na temática, na linguagem em mangá. Mas existem e existem também editoras que estão abertas a publicar mangá desde que a ideia da história, desde que a sinopse, que o argumento da história tem a ver com o título editorial dela, né? com o nicho que ela trabalha. Então, por exemplo, eu acho que uma Dark Side, agora ela está se abrindo mais para produções nacionais, ela se fixou, né, se estabeleceu como uma editora grande e está abrindo as portas para o trabalho nacional. Eu acho que ela não teria nada contra aceitar um mangá, desde que o mangá trabalhasse com a temática de terror, com a temática de serial killer, com a temática de investigação criminal, ou seja, com as temáticas que a editora já trabalha, que já está dentro do escopo da editora. Né? Você não vai mandar um Battle Shonen ali, eu faço mangá, né? Eu não vou mandar um Makai meio, né? Que é totalmente fantasia e tal, mas de uma pegada mais infantil para uma Dark Side, não faz sentido nenhum para elas publicarem isso daqui. Então eu tinha que responder isso porque eu não quero alimentar ilusões, eu não quero alimentar uma visão de mundo, ou melhor, uma visão do nosso país, que não seja real. Porque principalmente a gente que consome mangá, consome anime, tem uma visão muito forte do sonho, daquilo que a gente quer realizar e da força de vontade. Mas a gente pode sonhar o mais alto possível, não sou nada contra, sonhar grande e sonhar pequeno gasta a mesma energia. Mas a gente sempre tem que ter o pé no chão, sempre tem que manter o pé no chão e manter o pé na realidade para saber onde a gente está e aí com base nisso, com base no nosso contexto, saber o que a gente pode ou não fazer. E quais são os passos que a gente vai dar com base nisso. Para não ficar imaginando que tudo é mil maravilhas ou que sustentando essa ilusão e aí quando você for se deparar você só vai se frustrar. Eu já bati muito a cara e já me frustrei muito com várias coisas e eu fiz esse canal e eu faço esse canal exatamente para evitar que outras pessoas errem nos mesmos pontos que eu errei ou quebrem a cara e se frustrem nos mesmos pontos que eu me frustrei. Dito tudo isso, eu precisava falar isso para não alimentar esse tipo de ilusão, mas existe um grupo que está trabalhando com um modelo muito parecido com o japonês, só que dadas as proporções, dada a nossa realidade brasileira, que é o Estúdio Armon. O Estúdio Armon ele lança a revista Action Riken e ele tenta trabalhar de uma forma muito próxima de como é feito esse mercado no Japão. Então você apresenta projetos para eles com base em um one shot, eles vão avaliar a sua capacidade, o seu profissionalismo de continuar fazendo aquilo ali, de manter uma produção que você não vai se desiludir e abandonar depois de 2 capítulos, porque eles precisam manter, né? Eles estão trabalhando profissionalmente, eles estão trabalhando com leitores, eles querem entregar uma obra de qualidade para o leitor e querem garantir que o leitor vai continuar tendo aquela obra. Então, eles não podem aceitar o carinha que, por mais que às vezes faça uma história incrível, que tem um desenho maravilhoso, mas que um cara, exatamente, que tem uma ilusão muito grande de que no Brasil ele vai ficar famoso igual o Akira Toriyama. E, enfim, aí quando chegar no capítulo 3 do quadrinho dele, ele fala, não ganhei tanto dinheiro, não ganhei dinheiro com isso, não vi retorno, vou largar, e desiste. A coisa é diferente no Brasil, então o Estúdio Armon ele tenta trabalhar com um modelo parecido com o do Japão, só que dadas as devidas proporções e dada a nossa realidade, a realidade onde quem faz quadrinho no Brasil geralmente tem que arranjar uma outra forma de renda para se sustentar, até que o quadrinho comece ali, tem que meio que se desdobrar, tem que pensar em formas, tem que empreender e descobrir formas de monetizar sua produção e ganhar dinheiro com isso, porque não vai vir só assim. Não é fiz, publiquei, foi. É muito mais complicado do que isso. Então, primeiro eu quis fazer aquele disclaimer de dizer que a gente está no Brasil e colocar, né, todo mundo está assistindo aí na nossa realidade, para depois falar disso, porque se eu só respondo direto essa parte do Estúdio Armon, eu alimento uma ilusão de que Brasil é Japão. E tá longe de ser.
E se você quer começar a entender um pouco mais de dentro desse universo, eu aconselho que você siga o canal do Estúdio Arma. Eu vou deixar o link aqui na descrição e o link aqui no card para você acompanhar eles lá, onde você vai saber muito mais detalhes sobre isso que eu estou falando aqui. E se você também tem essa vontade, tem esse ímpeto de eu quero ser mangaka no Brasil, eu quero ser mangaka, então mesmo que beleza, eu não consigo ir pro Japão agora. Eu quero de repente um dia ser mangaka no Japão, mas eu não consigo ir, então eu quero começar de onde eu tô, eu quero tentar fazer a coisa acontecer porque é o que eu quero pra minha vida. Eu fiz um vídeo sobre como ganhar dinheiro com desenho, que com certeza é uma das coisas que você vai ter que passar sobre, né? Passar por perto disso para poder viver aí do seu trabalho e de repente ser aí um mangaka brasileiro. Então o link também está aqui nos cards e na descrição, e ele também está aparecendo aqui no final do vídeo para você poder assistir em seguida. Deixa seu like aqui caso você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aí sobre o que eu falei ou suas dúvidas, enfim, também que eu posso trazer um Drops respondendo você. Então é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou, é nóis!